Oi? Mando notícias no auge do inverno de um dos cantos mais frios de Portugal. Aqui no norte, olha, tem que vir preparado para aguentar. Eu paro em algumas cidades litorâneas que para mim são especiais. Primeiro porque ver o mar é sempre bom, sempre muito bom. E principalmente porque vou encontrar pessoas que estão trabalhando a quase 8.000 quilômetros de casa. A primeira parada é o Porto, a cidade dos tripeiros. Tripeiros pelo seguinte: reza a lenda que para incentivar os combatentes antes do início de uma guerra, a população do Porto fez um ato de bravura. Mandou toda a carne para os soldados que estavam na África. O povo daqui, então, ficou a comer só as tripas. E o apelido pegou. Também domesticada até Esposende, uma cidade bem menor, menos agitada e igualmente simpática. Os jogadores do Brasil que moram aqui são apenas alguns dos muitos estrangeiros. Desde que entrou na Comunidade Europeia, em 1986, Portugal recebe em média 250.000 imigrantes por ano. Andar por esse país é muito bom. A gente conversa em português, lê em português. Mãe, também quero aparecer na televisão. Boa tarde. Boa tarde. Mesmo assim, claro, não é igual ao nosso cantinho. Nada é. E os brasileiros sabem disso. Visitei Portugal em fins de 1999. Eu tinha muita curiosidade em relação ao país que colonizou o Brasil. Afinal, foi de lá que a gente herdou tantos elementos culturais como a língua, hábitos, a religião predominante. É muita coisa que brasileiros e portugueses vêm trocando ao longo de séculos. Hoje, no Rio de Janeiro, que já foi capital do Império Português, eu estou com Antônio Gomes da Costa e o filho dele, José Roberto. Seu Antônio nasceu em Portugal e veio para o Brasil com 18 anos. Ele preside 3 instituições luso-brasileiras de intercâmbio cultural e comercial. José Roberto é brasileiro, economista como pai e trabalha com vendas. A gente vai falar sobre algumas misturas que o imperialismo português proporcionou. Porto. Foi aqui há cerca de 2.000 anos que nasceu Portugal. A cidade, no início, se chamava Cale, provavelmente derivando do grego Cales, que quer dizer belo. A existência de um porto que gerava muito comércio e a chegada do latim à Península Ibérica acrescentaram ao nome a palavra portus. O lugar passou a se chamar Portus Cale. Lá pelo século IX, a região entre os rios Minho e Douro já era amplamente conhecida como Portugale ou Portugal. O tempo passou e o Porto criou a fama de ser a cidade que trabalha. É uma tradição antiga. O lugar era a porta de entrada predileta de muitos comerciantes que vinham carregados de produtos do Mediterrâneo. Existe uma rivalidade, digamos, tradicional, antiga, entre Lisboa e Porto, como existia um pouco entre o Rio de Janeiro e São Paulo. O lisboeta dizia que no Porto só se trabalhava, não é?
E o tripeiro, a gente do Porto diz, Lisboa, eles só gozam, a cidade se não trabalha. exibem, né? Hein? Eu ouvi uma referência que era, em Lisboa, os portugueses só se exibem. Só se exibem, só gozam. Quer dizer, ele queria dizer que o que realmente tinha um pouco de verdade, hoje nem tanto, mas quer dizer, o Porto era a cidade do trabalho, a cidade da austeridade, em que a cidade, as indústrias estavam ali por perto, etc. Lisboa era o governo, recebiam dinheiro com facilidade, etc. Hoje as coisas mudaram porque também Lisboa tem um cinturão industrial muito grande, etc. Mas, de qualquer maneira, Lisboa diverte-se e o Porto trabalha. Ainda há um pouco Essa isso. referência permanece, né? De certa forma. Ainda permanece de certa forma, não é? As mercadorias que já circularam por este porto contam a história do país. Temperos da Ásia, escravos da África, ouro das Américas. Hoje, um dos produtos mais cobiçados em Portugal vem do Brasil. São os nossos jogadores de futebol, daqueles que só a gente sabe produzir. Portugal é o país que mais importa jogador brasileiro. Tá lembrando de Fortaleza? Oi. Parecido, né? Mas aqui é mais frio, será é mais quente. Vocês sabiam que Portugal é o país que mais importa jogador de futebol do Brasil? Isso eu sabia. Eu não sabia. Isso eu sabia. Talvez eles... Tem centenas de jogadores, brasileiros em Portugal. E alguns que foram para lá como jogadores acabaram casando com a filha do presidente do clube. E fizeram a melhor carreira. A melhor carreira. Conhece essa história? Exatamente. Onde isso aconteceu? Em vários lugares, lugares pequenos de Portugal, onde foram jogadores brasileiros, depois acabaram... Então já virou uma tradição? Já virou uma tradição. O jogador brasileiro vai lá, conhece a filha do presidente, convida para tomar um vinho. O golpe do baú, quando interessa, né? Quando nem sempre interessa, às vezes os presidentes não interessam, ou as filhas. Nos meus dias aqui pelo norte de Portugal, descubro rapidinho que o produto mais valioso no Porto é Made in Ceará. Veste a camisola, número 16 do Futebol Clube do Porto e atende pelo nome de Jardel. Quero saber o seguinte, quem é melhor, o Futebol Clube do Porto ou o Flamengo? Futebol Clube do Porto! O Futebol Clube do Porto ou o Corinthians? Futebol Clube do Porto! O Futebol Clube do Porto ou o Santos? Futebol Clube do O Porto! Porto então é o melhor do mundo, né? Não há hipótese, aqui é que não há hipótese. Eu quero saber o seguinte, aí um dirigente de futebol oferece uma troca para vocês. Ronaldinho e Romário pelo Jardel. Vocês trocam? Não! Jardel marca sempre golos. Jardel está sempre a marcar golos. Ué, e o Ronaldinho e o Romário? Está sempre a falhar golos. São brincas na areia. São brincas na areia. Mário Jardel, sensação absoluta no Porto. Ele começou a carreira no Ferroviário de Fortaleza, passou pelo Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, e conquistou a Taça Libertadores da América pelo Grêmio de Porto Alegre em 1995. Mas unanimidade, Jardel virou aqui em Portugal. Ele veio para cá em 1996. Bom dia, Jardel. Bom dia, irmão. E se transformou em celebridade nacional. Jardel tá numa elegância, hein? Tem que ser. Olha só a folha corrida do sujeito. Artilheiro da primeira divisão portuguesa em 3 temporadas consecutivas, maior goleador da Europa na temporada 98-99, destaque do Porto na conquista do pentacampeonato lusitano. Camisa 16, será que tá vendendo muito? Nossa, Deve estar, né? muito, graças a Deus. Mário Jardel. Bom, ótimo, craque. Cansei de ir ao Maracanã, assistir aos jogos do Vasco. Eu, junto com a torcida, vaiávamos o Jardel. Você vaiava o Jardel? Sem dúvida. Ele Fui para virou Portugal. um baita ídolo em Portugal. Exatamente. No Porto, No Porto. E também em Lisboa, ele sabia marcar golos de cabeça, não é? Mas teve um epílogo, o fim depois voltou muito
sumiu. Sumiu, não é? Foi jogar na Turquia, né? Foi para a Turquia, depois... E agora voltou para Portugal. Depois para Portugal, mas já não acertou. Já não era a mesma coisa. Agora está em Fortaleza, eu creio. Agora, quando eu estive lá em 99, ele era, sem exagero, ele era Era o ídolo. Deus. Era o ídolo. Mas por quê? O tipo de jogo do Jardel caiu como uma luva no futebol português, né? Aqui em Portugal, o que separa Jardel de casa é o Oceano Atlântico. Essa imensidão de água que fica entre o Brasil e a Lusitânia sempre alimentou o imaginário dos homens. Foi esse mar que os desbravadores atravessaram há mais de 500 anos em busca de riquezas. Essa notícia corria, essa informação corria por Portugal. O Brasil era um bom lugar para se fazer dinheiro. Assim, desde o século XIX, quer dizer, desde os romances de Camilo Castelo Branco, desde os românticos, o Brasil era a terra da promissão, era a terra onde se ganhava dinheiro, onde os portugueses realizavam os seus projetos de vida e, portanto, no imaginário do jovem português ou das famílias portuguesas, todas elas tinham alguém no Brasil. Era um filho, um irmão, um primo. Eu ainda me lembro, quer dizer, nós lá em casa ficávamos todos os dias à espera do correio para trazer cartas do Brasil, trazer notícias do Brasil. Então o Brasil para nós era realmente a sedução. O senhor veio aqui para o Brasil em que ano? 1953, tinha 18 anos completos e, como todo o jovem português daquela época, no seu imaginário era vir para o Brasil, abanar a árvore das patacas e ficar rico e voltar para Portugal. Depois nunca mais voltei, nem fiquei rico. Tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Vamos, né? Lanche do Texas! Ali, ó, Solar dos Amigos, ó. O senhor se transformou no pai português do Jardel, mais ou menos? Sim. Não, mundial. Mundial. Nós nos consideramos como pai e filho, ele sabe disso e eu sei disso, entendeu? Está no nosso coração, nos nossos corações isso. Como todo bom pai, seu Arthur incentiva Jardel a praticar boas ações. Tem que vestir, tem que vestir. Tem que vestir. Hoje é aniversário de Leonel, um grande fã do Artilheiro do Porto. Leonel é portador de deficiência mental. Está completando 29 anos. Saudade é uma palavra derivada de solidão. Sempre foi bastante falada no idioma português. O povo navegador da Península Ibérica teimava em ficar longe de casa. O cearense Jardel está ausente no Ceará, virou o presente no Porto. Muita saúde, com a minha lionessa, Jardel e na paz. Jardel! E que o Leonel consiga melhorar sempre cada vez mais. Durante séculos, o Brasil representou para Portugal um grande paraíso. Muitos portugueses queriam estar cá e não lá. No próximo bloco, a gente vai conhecer os encantos de Esposende, uma cidadezinha portuguesa que, apesar do frio, da distância do Brasil e do mau desempenho do time de futebol, alguns brasileiros não trocam por nada. Hoje eu converso com o seu Antônio, português e economista, e com o filho dele, José Roberto, brasileiro e economista também.
Durante séculos, Portugal deixou muito da cultura lusitana nos territórios que colonizou. Já os colonos não iam tanto conhecer a metrópole. Hoje em dia, a situação mudou e muito. A cerca de 50 quilômetros do porto fica Esposende. Cidade pacata. O lugar não tem nem de longe a fama da cidade que trabalha. O treino acaba na hora de dormir? É, não é fácil. Trabalho é trabalho. O estádio nem pode ser comparado ao do Porto. O assédio aos jogadores também não. O Desportivo de Esposende disputa a 2ª divisão do Campeonato Português. Vive correndo perigo de cair para a 3ª. Antes que essa tragédia aconteça, o time contratou reforços. Adivinhe de que país? São 2. Um gaúcho, conhecido como Meneghetti, e um baiano, Capitão. E os brasileiros estão indo bem aqui? Muito bem, muito bem. Então, agora são mais competitivos. Antigamente os brasileiros vinham só jogar o jogo pelo jogo. Hoje já têm uma atitude competitiva, séria e profissional. Por isso há uma evolução e que nos faz acreditar que é daí o mercado certo. Aqui há uns anos dizia-se, um brasileiro é samba, 2 é demais. Agora, com esta atitude competitiva, a maior parte faz acreditar que essa máxima já passou. Porque o futebol de Portugal é mais profissional que o brasileiro? Em termos de tudo, em termos de estrutura, em termos de pagamentos, até porque eu falo isso porque eu joguei em equipes não muito grandes no Brasil e só quem jogou aqui sabe as dificuldades que tem em termos de receber salários. Esposende fica na província do Minho, considerada uma das mais pobres de Portugal. Mas os meus olhos, acostumados à miséria que vemos no Brasil, não enxergam nada demais, nada que me choque. Sim, toda essa região toda é a província do Minho, digamos, e do Douro Litoral. É evidente que Portugal tem, hoje é um país que tem um nível de vida razoável, bom até para os padrões sul-americanos, eu diria. A renda per capita do português hoje é 2 vezes a do brasileiro, digamos assim. E a pobreza, mas há, evidentemente, desigualdades. Sobretudo numa sociedade, digamos, cristalizada, como foi pela plutocracia, como foi a sociedade portuguesa. No entanto, a pobreza não atinge, quer dizer, não há uma exclusão tão dramática como às vezes nos países sul-americanos ou nos países asiáticos a gente vê, em que se passa fome. Quer dizer, em Portugal é difícil encontrar uma pessoa que passe fome. Tem pessoas pobres, mas tem, digamos, a sua sopa, o seu peixe, a sua batata, tem o seu sustento. As famílias pobres têm, digamos, como sobreviver, digamos, e não passar fome. Oi? Aquela aqui é a dona da casa. Dona dessa casa? É, a dona da casa. Geralmente aqui as pessoas, os donos, moram em cima e alugam a parte de baixo, no caso, como são baixos. Tá com vergonha? Tá com vergonha? Olha lá. Olha, amor. Jefferson Barbosa, o capitão, é casado com Elisângela. Agora vocês têm 2 filhos, né? Sim, agora temos 2 filhos. A minha filha, a nossa filha verdadeira, e agora o Meneghetti, que não sai aqui de casa. Come todos os dias aqui. Já peguei pra criar, já tá. Quando ele voltar pro sul, vai voltar gordinho. Dudu é o apelido da filha de verdade. Já o suposto filho adotivo... No sul, chama ele de Meneghetti.
Mas aqui é russão, quando não é russão é alemão, sempre. É verdade. Esse aí é outro jogador do Esposenda, né? Angolano. Olá, Dudu. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tá tudo. Fala português? Falo muito bem. Tem que mostrar lá pro Brasil, ó. O negão mais giro do Esposenda. O negão mais o quê? Mais giro, mais bonito. Giro é bonito, né? Aqui é giro, o giro é bonito. E a presença da cultura africana em Portugal, senhor Antônio, é muito forte? Eu não diria que seja muito forte, mas ainda, quer dizer, como tinha de ser, aconteceu ao longo da história, há uma presença, e há primeiro uma presença viva de africanos em Portugal, quer dizer, pessoas que foram de Angola, sobretudo que foram de ex-colônias, de Cabo Verde. Tem muitos cabo-verdianos a viver em Portugal. Então, quer dizer, isso já é uma tradição antiga e que permanece. Mas é evidente que, eu diria, a cultura brasileira está mais, digamos, mais viva, mais forte do que a cultura africana hoje em Portugal. Em mais de 500 anos de colonização, talvez a língua seja a maior herança que os lusitanos deixaram em outras terras. O português aproxima mais de 200 milhões de pessoas em 11 territórios diferentes. É a 6ª língua mais falada no mundo. Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, na África. Diu, Damão e Goa, na Índia, Malaca, na Malásia, Timor-Leste, no Sudeste Asiático e Macau, na China. Esse aí, rapaziada, é o nosso tradicional chimarrão. Indispensável nos dias frios, que aqui eu acostumei toda a gente a tomar. Você gosta de chimarrão? Não, muito amargo. Amargo? A não ser que tem que pôr muito açúcar ali, pão. Gosto é como cultura, como família, como casa, cada um tem o seu. Hábitos, sotaques, expressões variam de acordo com cada lugar. Mas, no fim das contas, todos se entendem. Então, vamos bater uma bola, não? Canta a bola. Ó. Ah, e aí? Aí, Gabi. Difícil saber se é a língua portuguesa ou o futebol o que mais aproxima portugueses e brasileiros. Existem, é claro, outros elementos, muitos outros. Tudo isso porque quando os portugueses se aventuravam em outros continentes, não se limitavam a explorar o território. Eles bem que gostavam de se aproximar dos nativos. Bom dia. Você conhece esses rapazes aí? Conheço. Não, eu conheço esse, aquele não conheço. Eu conheço, e eles são no manicômio. E é assim, aquele ali, loirinho, o outro, é meu irmão. É seu irmão? Minha mãe pariu ele, pariu a mim logo a seguir. Logo a seguir não, né? É sua irmã? Não, não é não. Quem é essa figura louca? Quem? Eu? Ela que é louca. Fecha ela. Ah, peraí, eu tô em Portugal, de repente eu encontro você e você diz que é irmã dele e ele não te conhece. Por todo lado, foi. É, o nosso pai andou fazendo os biscates por fora, né? Olha, isso era pra contar. Ó, corta essa parte. Quais os traços da cultura brasileira que vocês acham, vocês veem mais presentes lá em Portugal? Acho que o principal agente são as telenovelas, né? Na verdade, a sociedade portuguesa é fã e com isso absorveu uma série de características do povo brasileiro. Tchau, tchau, tchau. Adeus. Tchau, Xuxa.
Tchau, Maurício Matar, te adoro, Maurício. Dá tchau pros... No fundo, eu acho que o Brasil virou um grande exportador de fantasias. Pelo menos aqui para Portugal. MPB, samba, carnaval, futebol, novelas, vários nomes da nossa literatura. Os portugueses adoram que a gente forneça matéria-prima para a imaginação deles. Eles não vivem sem nós. E nós só existimos por causa deles. Ih, tá virando declaração de amor. Eu aluguei um carro, estava dirigindo pela estrada, chegando à cidade do Porto, quando resolvi ligar o rádio. Tocava fado numa estação, um rock and roll lusitano em outra, até que sintonizei uma emissora que transmitia futebol. Jogavam Futebol Clube do Porto e um time que, sinceramente, nem me lembro mais. Dali a pouco, um cruzamento, Jardel emenda de primeira, gol do Porto. Olha, aqui no Brasil eu já ouvi muito locutor de rádio quase perder a voz de tanto gritar gol. Me lembro que na minha infância e adolescência eu adorava ouvir as narrações super vibrantes do locutor esportivo Jorge Cury, já falecido. Pois bem, esse narrador da rádio portuguesa para mim bateu todos os recordes. Primeiro pelo grito de gol, que deve ter durado 1 minuto, sei lá. E depois pela lista interminável de adjetivos que ele atribuía ao Jardel. Atacante esplendoroso, majestoso, um goleador divino e muito mais. Lá pelas tantas, depois do 100º adjetivo, veio a frase que quase me fez parar o carro. Disse aquela voz portuguesa: Jardel, um brasileiro que parece ser a ressurreição de Pelé. Melhor nem comentar mais nada.